Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Juvino. Vamos trazer para vocês um material referente ao conteúdo Razão e Proporção, conteúdo que nós já estamos trabalhando em sala de aula, tanto para a terceira fase quanto para a quarta fase. São algumas questões e aí podemos estar tirando essas dúvidas, né, que possam vir a existir na nossa próxima aula. Então, temos aqui razão e proporção, questão número 1, em uma sala de aula há 35 alunos e 20 são meninas. A razão entre a quantidade de meninos e a quantidade de meninas é: inicialmente, nós temos, pelo conceito de razão, que a mesma é uma comparação entre dois números, ou seja, vai ficar algo da forma A para B. A, antecedente, B, consequente. Nesse caso, o antecedente é a quantidade de meninos. Sabemos que dos 35 alunos, 20 são meninas. Se de 35, 20 são meninas, então isso quer dizer que, fazendo a diferença entre 35 e 20, nós temos 15 meninos. Então, a razão entre a quantidade de meninos vai ser 15 e a quantidade de meninas nós temos enunciado 20. Então, 15 vigésimos. Você vai perceber que nenhuma das alternativas indicadas corresponde a essa fração, porque tanto 15 quanto 20 podem serem escritos de uma forma simplificada. Simplificar uma fração nada mais é do que dividir o numerador e o denominador, ou que seja, o antecedente e o consequente, pelo mesmo número, por valores iguais. E o 15 e o 20 pode ser dividido pelo 5. O 5 no 15 cabe 3 vezes, o 5 no 20 cabe 4 vezes. Isso quer dizer que há 3 meninos para cada 4 meninas, ou seja, a alternativa correta é a letra D. No exemplo número 2, nós temos uma questão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vestibular deles de 2020, e diz o seguinte: admita que em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai tinha 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será de... É uma questão que envolve tempo. Veja que de dezembro de 2014 para dezembro de 2024 se passaram 10 anos, mas esses 10 anos deve ser computado tanto para a idade da filha quanto para a idade do pai. A razão entre as idades da filha e do pai será: se a filha tem 20 anos em 2014, em 2024 ela vai ter 30 anos. Enquanto que o pai, que tem 50, em 2024 vai passar a ter 60. Ora, já vimos esse tipo de situação. Ainda podemos simplificar. Porém, números que terminam com 0, nós podemos simplificar pelo número 10. Ou seja, simplificar o 0 do antecedente, o 0 do consequente, e vai sobrar a fração 3/6. Mas 3/6 ainda dá para ser simplificada. Você vai ver que tanto 3 quanto 6 pode ser dividido pelo próprio 3. O 3 nele mesmo cabe uma vez, e o 3 no 6 cabe 2 vezes. Então, a razão entre as idades da filha e do pai vai ser de meio, 1 para 2, a alternativa B de bola.
Questão de número 3. Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Se nós levarmos em consideração a fração vagas para candidatos, nós vamos ter 200 vagas para 1.600 inscrições. Assim como na questão anterior, nós podemos simplificar esses zeros por 100, por isso simplificando os dois zeros, e aí vamos ter a fração 2/16. Uma fração que pode ser ainda reescrita de forma simplificada. São dois números pares, então podemos simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 16 dividido por 2 dá 8. Isso quer dizer que nós temos 8 candidatos para cada uma vaga. Então, essa é a concorrência, o que corresponde à alternativa C. E na questão número 4, nós temos o seguinte. Dizem por aí que fazer questões do Enem é muito difícil, passar no Enem é muito difícil, mas aí eu trago para vocês uma razão do Enem que envolve o conteúdo de razão. Diz na questão, foi no Enem de 2013, e a questão diz assim: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A pergunta é: a razão, ou seja, a comparação entre dois números, que representa a quantidade de cadeiras reservadas, lembrando que as cadeiras reservadas são as cadeiras escuras, em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. O total de cadeiras nós sabemos que são 70. O que nós precisamos saber agora é quantas são as cadeiras reservadas. Se as cadeiras reservadas são as cadeiras escuras, então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras reservadas. Então vamos ter a fração 17/70, o que corresponde à alternativa A, questão simples, questão tranquila, uma questão de fácil resolução.